Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Adalto de Oliveira. Eu hoje quero contar uma história que se deu entre a década de 50 e 60, numa fazenda linda, 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 chamada Fazenda Guarani. Essa fazenda havia lá no município que eu morava. Nossa, ela era uma fazenda, a Fazenda Guarani. Ela era considerada assim, mais do que uma cidade. Pra você ter uma ideia, essa fazenda tinha salão de baile, tinha a tuia do baile, tinha roças de café, roças de algodão. A fazenda, ela era imensa, Guarani. Tinha campo de aviação, porque o patrão, o dono da fazenda, ele vinha de aeronave, ele vinha de avião. E lá nessa fazenda tinha um campo de aviação, todo gramado para não subir aquele poeirão. Olha, uma fazenda espetacular. A fazenda de café tinha pelo menos 3 grandes colônias, 3 assim, cheinhas de família e muita casa próxima. A sede espetacular, maravilhosa, era uma casa rosa, linda, 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 linda. Havia 3 caminhos para ir à pequena cidade, mas um deles era menos usado. Só quando se tratava assim de um grupo de 3 ou mais pessoas, é que se escolhia aquele caminho menos usado. Uma pessoa sozinha, não se atrevia a passar por ali, não. Especialmente, não se atrevia a passar por ali durante a noite. Era o caminho que passava em frente à colônia nova, terminando as casas um pouco acima. Ficava uma pesada porteira, a porteira de madeira, aroeira. Pelo menos, os morões da porteira eram de aroeira. Porteira pesada, coisa linda. Naquela porteira estava escrito assim, Fazenda Guarani. E mais uns 50 metros ficava dali uma árvore de pau-d'alho. Já ouviu falar de pau-d'alho? Pois é, ficava ali pertinho. Falava-se muito sobre esse local. O pessoal falava, lá no pau-d'alho, ali é mal assombrado, hein? Muitas pessoas que passaram por ali já tinham visto em noite de lua cheia uma velhinha sentada sobre uma grossa raiz do pau-d'alho. Embora ninguém tivesse confirmado essa história, era apenas de ouvir dizer, fulano viu, cicrano viu. Ninguém sabia ao certo quem tinha visto, mas todos acreditavam na conversa. Tem uma mulher, ela aparece ali, no pau-d'alho. Ela fica sentada bem numa raiz forte que tem lá. Contava-se que um morador novo daquela colônia tinha viajado e chegou à cidade no trem que deveria ter chegado às 20h30, 8h30 da noite. Mas atrasou e essa pessoa, ao invés de chegar às 8h30 da noite, os trens atrasavam muito naquela época. Acabou chegando 11 horas da noite. Já cansado, aquele caminho, ele era o mais curto, o caminho perigoso. Ele era o mais curto. Ele sabia que aquele caminho tinha fama de mal assombrado, porque passava pelo pau-d'alho quando chegasse na porteira, mas mesmo assim ele resolveu se arriscar. Da estação até a sua casa, era uma caminhada de mais ou menos uns 45 minutos. Saindo da cidade, ele passava por uma cerca de arame farpado, naqueles chamados virador,
uma passagem em curva fechada na cerca, pronto, e por ali ele ia. Andava um trecho num pasto, chegava a um caminho que transitava carroças, carros de boi e pessoas a cavalo ou a pé. O rapaz de 30 e poucos anos não era medroso não, acostumado a andar sozinho de noite, chegou ao caminho e foi descendo, pois para voltar à cidade era tudo descida, as colônias ficavam numa baixada, havia um trecho de cava funda, com um barranco dos dois lados. O chão pedregoso, depois um pedaço plano e pronto. Chegava numa curva, em seguida num trecho em leve declive, de onde já se avistava o famoso pau d'alho. O rapaz, ele tinha um relógio. Naquele tempo, era o famoso relógio de bolso. Ele tirou assim um relógio do bolso e, através do luar, ele pôde perfeitamente ver as horas. O mostrador era branquinho e o ponteiro do relógio era escuro. Meia-noite, noite de lua cheia. Meia-noite, exatamente à meia-noite, o rapaz chegou na curva, a curva do velho pau d'alho, que naquele momento pareceu ainda maior, porque a lua estava às suas costas, de modo que clareava toda a árvore, projetando sua imensa sombra do lado oposto. O rapaz lembrou. Falou, é agora. Ele lembrou da história de que na raiz do pau d'alho, sentada na raiz do pau d'alho, uma senhora aparecia. Ele sentiu nessa hora um gelo na barriga. Isso lhe deu um arrepio, mas o jeito era enfrentar. Ele já estava chegando em casa e não tinha outra passagem. Sim, receoso ele estava, mas ele tinha que enfrentar. Pisando de leve, como se não quisesse ser percebido, ao aproximar mais ele viu um vulto na raiz da árvore. Pronto, é agora. Só podia ser a tal velhinha. O rapaz ficou totalmente paralisado, as pernas pesavam demais, ele não conseguia se movimentar, e nessa hora ele lembrou de todas as rezas que a sua mãe lhe havia ensinado, e ele pediu ajuda para tudo que é santo. Ele foi lembrando o nome de santo, santo disso, santo daquilo, Santo Onofre, São Jerônimo, Santa Bárbara. Ele foi lembrando, ele foi falando e ele foi seguindo devagarinho até que uma secura na boca tomou conta dele. Aquela secura da boca, ele não querendo olhar, mas com medo de não olhar. E ela vir para o lado dele, sei lá, se ela se levanta dali pode me atacar. Bem em frente, ele olhou. E quando ele olhou, o clarão da lua não deixou dúvida. Era sim uma velhinha encurvada, de cabelos branquinhos, sentada bem na raiz. Ela disse quase que num fio de voz, quase que num sussurro. Ele estava longe, mas sentiu aquela voz, apesar de sussurrada quase. Ele sentiu aquela voz pertinho do seu ouvido. Os cabelos ficaram em pé quando a mulher falou, me ajuda. Ele olhou de novo, mas não tinha forças para responder. E a velhinha falou outra vez, me ajuda. Quase que a voz não saía, mas ainda assim era audível e presente, quase que no pé do ouvido dele. E pela terceira vez ela falou, me ajuda. Olha, o rapaz arrumou força, não se sabe onde. Ele saiu numa desabalada carreira, se atirou por debaixo daquela porteira, onde estava escrito Fazenda Guarani, chegando na sua casa sem fôlego. Só depois de um tempo e um bom copo de água com açúcar, foi que ele conseguiu contar o caso para o restante da família dele. Para a mãe, para o pai, para os irmãos, as irmãs. Ele, o rapaz, passou aquela noite sem conseguir dormir. O pouco que ele cochilou, sonhou com a velhinha. No outro dia, ele foi procurar um senhor negro, benzedor, cujo nome era Pedro Benedito. Foi atrás do Pedro Benedito.
um negro velho benzedor, afamado da região. Ele morava numa casinha de tijolos, atrás de um morro afastado das colônias. Era um domingo. Seu Pedro Benedito estava sentado num toco, embaixo de uma mangueira que tinha em frente à sua casa. Ele escutou o relato do moço, escutou sossegado, pitando seu cachimbo de barro, sonolento, parecia que nem estava escutando. Era assim que ele interferia na conversa do moço. O moço contava a história e Pedro Benedito respondia assim. Depois de terminado o relato, ele falou com a sua voz baixa e de um modo bem pachorrento. Olha, rapaz, vou te contar um caos. O rapaz atento queria escutar o que aquele preto velho tinha para te falar. Então, rapaz, essa velhinha, ela viveu muitos e muitos anos aqui na fazenda. Essa velhinha era parteira, muito conhecida, muito procurada. Não só pelos moradores daqui, mas também por gente que vinha das outras fazendas, vinha buscar, para ela pegar a criança, para ela parar a criança. Diz que não havia parteira melhor que ela para parar a criança. Quando a mulher estava mais ou menos nos dias de ter a criança, ela já ia. O marido vinha buscar, ela se hospedava na casa da família para poder aguardar o momento do menino nascer ou da menina nascer. Nossa, ela era muito respeitada, ela era muito querida por todo mundo aqui, sabe? Aconteceu, rapaz, que num domingo de manhã, essa parteira morreu. Foram procurar uma carapina para fazer o caixão, só que ele tinha passado quase toda a noite num baile e tinha tomado muita cachaça. Ele estava numa ressaca danada. Ele fez o caixão, fez. O carapina fez o serviço, mas ele não fez no capricho, não. Ele fez igual o nariz dele. O caixão ficou mal feito. Na segunda-feira, o enterro dessa parteira saiu da casa, que era uma dessas perto da sede da fazenda, da Casa Rosa, da Fazenda Guarani. O caminho mais curto para o cemitério era subindo pela Colônia Nova e assim a turma fez o cortejo. Carregado por 6 homens que iam trocando entre os que acompanhavam, seguiam a passo lento, rezando. A certa altura, pois despregou, o senhor acredita, despregou uma das arças do caixão, mal feito, né? Despregou uma das arças, ficando impossível de prosseguir, de continuar. Nisso, o sol já estava quente e eles foram com muita dificuldade até chegar à sombra do pau d'alho. Lá pararam, colocaram o caixão no chão e alguém foi correndo a uma casa mais perto para buscar um martelo, né? Para poder pregar, que o caixão estava despregando inteiro, foram buscar a ferramenta, um martelo. E isso que aconteceu, o enterro não pode parar, tem que sair de casa e ir direto para o cemitério. Se parar no caminho, o lugar fica mal assombrado. E se ela apareceu para a vó Missy ali e pediu ajuda, ela falou pro seu o quê? Me ajuda. Então, você tem que voltar lá numa noite e ver o que ela precisa. Você tem que atender, porque ela escolheu o seu, ué. O moço acabou de ouvir a história daquele velho, daquele senhor, daquele negro. Saiu da casa do preto velho pensativo e após alguns dias ele pegou a sua família e foi embora não falando a ninguém, com certeza de medo que a velhinha também ficasse sabendo. O moço que viveu tudo isso e que tinha o relógio de bolso sou eu, Adalto, que hoje estou escrevendo essa carta para você, escrevendo essa história. Eu achei que eu pudesse me livrar do espírito daquela mulher simplesmente saindo do lugar, me mudando, indo embora com a minha família. Ledo engano, porque ela continuou a aparecer nos meus sonhos e em cada sonho ela me dizia, me ajuda. A voz quase sussurrada, mas que chegava firme no pé do meu ouvido. Me ajuda. Até que um dia eu criei coragem no sonho e falei para ela, de que forma eu posso ajudar a senhora? E ela disse,
reza a missa para mim, reza uma missa para mim. E pede para o pessoal da Fazenda Guarani fazer um terço debaixo do pau-d'alho. Pois foi exatamente o que eu fiz. Encomendei missas em sufrágio à alma dessa parteira, que inclusive esse senhor que eu conheci, o velho rezador negro, sabia que o seu nome era Marta. E as missas foram dedicadas a ela. Conversei com os amigos e parentes que ficaram ainda na Fazenda Guarani e lá, debaixo desse pau-d'alho, foi feito um terço. E eu tive a certeza absoluta de que depois disso tudo, o problema se acabou. Mas essa é uma história que eu gostaria de contar para vocês, como contei em A História da Meia-Noite.